graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor do Senhor esteja presente nos lares de cada um de vocês, e que possamos, nesse momento que dedicamos ao Senhor, possamos expressar o nosso louvor, expressar a nossa gratidão àquele que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que nos formou, que nos deu vida e que nos sustenta até o presente momento. Esse culto, que é reservado somente a Ele, é dado e prestado somente a Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A palavra do Senhor, no Salmo 133, versículo 1, diz o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem todos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos lhe render graças ao Senhor, porque, ó Pai, Tu é um Deus de amor, Tu é um Deus de misericórdia, Tu é um Deus que caminha ao nosso lado. E por isso, Senhor, queremos Te agradecer, ó Senhor, por tudo quanto Tu tem feito, ó Senhor, na vida de cada um de nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor, através desse culto que é prestado a Ti, ó Pai. Tu já nos inspiraste, ó Senhor, a Te cultuar, ó Pai amado, a fazer leituras, orações e também a exposição da palavra, Senhor. Tudo isso, ó Pai, para Te enaltecer, para Te agradecer, ó Senhor, pois Tu és grande, ó Pai amado. E também, Senhor, esse culto que Tu nos inspira, ó Senhor, vem de forma, ó Pai, para também nos edificar, ó Senhor, na Tua palavra e na fé contínua que temos em Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos, amigos e amigas, ó Pai, que nos acompanham e compartilham desse culto através das redes sociais, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, pois é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Graça e paz. Vamos ler o livro de Deuteronômio, do capítulo 6, versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor Deus, Pai amado, gratidamos, ó Deus, pelo ar que respiramos, ó Deus, gratidamos por o Senhor ter nos dado mais um dia de vida, ó Pai. Quero pedir uma oração especial sobre a Tua amada igreja aqui na terra, ó Pai, que o Senhor esteja com seus filhos, ó Pai, guardando e os livrando de todo mal, ó Pai. Esteja abençoando a família do Ipaminondas, ó Deus, que está em luto, ó Deus, esteja confortando o coração de cada integrante da família, ó Pai. Esteja abençoando a vida da Raquelzinha também, ó Pai, que vai passar por uma cirurgia, ó Deus. E de outros irmãos, ó Pai, que tem pedido orações, ó Pai, que agora no momento não me vem à mente, mas o Senhor conhece, ó Pai, as orações de cada irmão, ó Pai. Esteja abençoando grandemente a vida das pessoas que têm passado por momentos difíceis com Covid ou de saúde, ó Pai, nos leitos de hospitais, que o Senhor esteja guardando e confortando o coração dos familiares que estão aqui fora também sofrendo, ó Pai, com esse distanciamento, ó Pai. Perdoa nossas falhas, ó Deus, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, em perdão dos meus pecados. Amém. Graça e paz, irmãos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todas as mães, especialmente a minha querida irmã Cirlei, que está com Deus. Esse louvor eu dedico a você. Eu sei que você gostava muito desse louvor. Glória a Deus.
Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo. Oh, que solidão! No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a cantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Graça e paz a todos. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação.
situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Deus, maravilhoso Pai, tu desse sabedoria o pastor Marcelo para pegar a palavra pra gente, Deus, logo agora à noite, Deus.
Tu deixa abençoando cada um dos irmãos, toque no coração deles, Pai, para ouvir Tua palavra, Deus, mesmo em casa, Deus. Pai, obrigado, somos gratos por tudo, Jesus. Só tenho que agradecer, Deus, por nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, a vida do pastor que está na frente, pregando a palavra. O grupo de louvor também, tocando, Pai, que chega no Teu trono, Pai. As músicas, Deus, por tudo, Jesus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos irmãos, Deus, minha vida também, perdoa também, Deus. Em nome de Jesus, Deus, amém, Pai. Convido a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Lá vamos acompanhar a leitura dos versículos 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, dos versos 21 ao 28. E a palavra do Senhor nos diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nesta noite para conversarmos a respeito desta passagem, magnífica passagem da palavra das Escrituras Sagradas, que são as palavras do Senhor. Nossa geração é uma geração que vive com pressa. Ela vive e nós vivemos urgente. Nós corremos praticamente o dia todo. Muitos correm em casa com o seu trabalho de home office, por exemplo, outros fora de casa, né, no seu trabalho presencial. Depois do nosso expediente também costumamos correr e correr muito, né? Essa é a nossa geração, é a geração apressada, a geração da pressa, né? Pressa, depressa, depressão muitas vezes, né? Nós acordamos por vezes muito cedo também, acabamos por dormir muito tarde, né? Com isso, muitos pais não têm tempo para os seus filhos. O trabalho, as ocupações diárias acabam tomando todo o tempo de toda a família. O lar acaba, para muitos, se tornando somente o local para dormir, né? E novamente se levantar para ir para o trabalho. Com isso, os relacionamentos acabam sendo quebrados, porque, infelizmente, a família ela acaba deixando de ser prioridade na vida de muitas pessoas. As coisas urgentes acabam tomando o lugar das coisas que realmente, né, são e precisam tomarmos cuidado, porque são importantes, né? As coisas urgentes elas tomam lugar, sim, de coisas que são mais importantes nas nossas vidas. Muitas famílias já não têm tempo para cuidar um do outro. Na questão religiosa, muitas famílias acabam não tendo mais o tempo para orar, acabam não priorizando também mais o tempo para ler a Bíblia ou cantar louvores em casa, fazer leituras bíblicas, enfim, né?
Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de mães que passem tempo com os seus filhos. Mães que falem de Deus para os seus filhos. O nosso tempo hoje necessita disso. Mães que falem de Deus para os seus filhos, como também mães que falem de seus filhos para Deus, isto através da oração. Precisamos de mães que desejem que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que os seus próprios filhos. Orar pelos filhos, essa é a maior influência que você, mãe, que você, pai, pode ter e pode dar na vida do seu filho. Precisamos de mães que coloquem, sim, a oração como prioridade nas suas vidas. De certo modo, a nossa geração, ela tem perdido isso, ela desaprendeu esse exercício da oração. Nós estamos usando armas, né? Porque estamos em luta contra essa sociedade que tenta todo esforço nos tirar como família, nos tirar dos caminhos do Senhor. O caminho que o Senhor reservou para que a família andasse. Mas hoje nós estamos usando armas erradas, né? Armas que são carnais, mas nós precisamos utilizar as armas espirituais, porque as armas espirituais, elas são mais poderosas. A oração, ela tem o seu poder, ela tem o poder. Precisamos usá-las dentro dos nossos lares. Precisamos usá-las para as nossas vidas pessoais. Precisamos usá-la para interceder por aqueles que precisam de uma intercessão. Que não têm ainda uma comunhão com Deus, que ainda não trocam, não abrem as suas bocas para trocarem uma palavra com Deus. Muitos hoje são aqueles que dizem crer no poder da oração, mas poucos são aqueles que oram efetivamente. A Bíblia, ela nos traz esse texto maravilhoso, texto magnífico. E esse texto, ele nos fala de uma mãe que se apresenta a Jesus para clamar em favor da sua filha. Sua filha que estava possessa de espíritos malignos e que estavam atormentando a vida daquela menina. E essa mulher, ela era estrangeira, não era judia, ela era sírio-fenício, mas esta era uma mãe que vendo o quadro da sua filha ali, possessa, endemoniada, ela está desesperada. Ela está desesperada à procura de algo que desse esse alívio à sua filha, que tirasse a sua filha dessa condição de possessão, de endemoniado. E essa mãe aflita, ela vai exatamente aos pés de Jesus. Ela vai ao encontro do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus faça um milagre na vida de sua filha e também na vida dela. Mas ela encontrou, nessa ida a Jesus, ela encontrou alguns obstáculos. Mas mesmo encontrando alguns obstáculos, ela não desiste. Pelo contrário, ela persevera até o final. E é disso o que nosso texto fala nesta noite. E que convida também e desafia você, mãe, a orar pelos seus filhos. Independente dos desafios e dos obstáculos, orar pelos seus filhos. Porque o nosso tempo, ele exige isso. Exige de nós, mães, pais, que sejamos intercessores
pelos nossos filhos. Oremos pelos nossos filhos e não desanimemos, não desistamos dos nossos filhos. E foi exatamente isto o que essa mulher sírio-fenícia fez ao se encontrar com Jesus, ao ter à sua frente os obstáculos, mas perseverar, não desistir mediante os obstáculos e desafios que são colocados à nossa frente. Veja que essa mulher, ela sabe qual é o problema que aflige a sua filha. E ela diz isso lá no verso 22. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela tem um problema espiritual. Sua mãe detecta isso, detecta que a sua filha tem esse problema espiritual. E esse problema espiritual, ela não somente causa problema para a menina, ela causa problema para a mãe, para a família, porque esse problema espiritual age e conspira para destruir esta família. Ela já tinha possivelmente buscado ajuda a outras pessoas em outros lugares, mas infelizmente ela não conseguiu aquilo que ela queria. Então ela sabia que somente Jesus poderia libertar a sua filha. E ela ouve a respeito de Jesus. E ao ouvir a respeito de Jesus, ela vai até Jesus. E ela clama a Jesus, ela chama Jesus de filho de Davi, que é o título popular que Jesus tem ali na Judéia. Jesus é aquele, o filho de Davi, é aquele que é conhecido por fazer e realizar milagres. Então ela pede ajuda a exatamente a quem pode ajudá-la. Aquela mãe, ela transforma a sua necessidade em um caminho para encontrar-se com Jesus, para encontrar-se com o Cristo. Aquela mãe, ela não perde a oportunidade que está ali à sua frente. Ela não perde, ela não deixa essa oportunidade passar, porque aquela foi a única vez que Jesus passou naquelas terras de Tiro e Sidom. Então ela tinha que agarrar essa oportunidade com muita força, com muita ousadia, porque as oportunidades nas nossas vidas, elas passam. Quando nós deixamos elas escapar, possivelmente elas não voltam mais. Então, quando as oportunidades elas passam, elas precisam ser agarradas, e agarradas com toda a força. E é isso que acontece aqui. E é isso também o que acontece, que deve acontecer conosco. O Senhor Jesus nos dá a oportunidade de orar, nos transmite a graça que vem de Deus, e devemos agarrar essas oportunidades que temos com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho. Para as mães, é tempo das mães clamarem a Deus pelos seus filhos. A oportunidade que temos hoje de orar livremente, para quem, por quem quer que seja. No caso, nossos filhos, elas devem ser aproveitadas a todo momento. É tempo de mães clamarem a Deus pelos seus filhos. É tempo de mães se unirem em orações pelos seus filhos. Veja que aqui o problema da filha dessa mulher sírio-fenícia é o seu problema. Ela trata como seu problema. Veja que o seu clamor é o seguinte: tem compaixão de mim, diz ela. Senhor, socorre-me. Era sua filha que estava possessa, mas era ela que sofria como se fosse a própria filha. E hoje também devemos ter esse mesmo sentimento. É o meu filho, é a minha filha que está passando por dificuldades, que tem problemas com isso ou com aquilo. Mas, no campo da oração, no campo de mãe e de pai, quando um filho, uma filha passa por problemas e dificuldades, também nós passamos. Também nós tomamos para nós esse mesmo sofrimento. E essa mãe
ela tem essa mesma atitude, e nós devemos também ter essa mesma atitude. Essa é uma mãe determinada, é uma mãe que não se deixa abalar pelos obstáculos, ela não se deixa desanimar, ela enfrenta esses obstáculos. E o primeiro obstáculo que ela enfrenta é o desprezo dos discípulos de Jesus, que está lá no verso 23. E assim diz a palavra: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos aqui, eles não pedem a Jesus para que atendam a essa mãe, mas eles dizem para Jesus despedi-la, mandar essa mãe embora. Esses discípulos, eles não se importam com a sua dor, eles não se importam de interceder por ela, eles tentam sim afastá-la de Jesus, em vez de ajudá-la. Os discípulos, eles não foram movidos pela compaixão. Outro obstáculo que essa mulher enfrenta é o próprio silêncio de Jesus, que está também no verso 23. Veja que ela vem no verso 22 e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o verso 23 nos diz assim, o comecinho: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus, diante do clamor dessa mulher, diante do clamor dessa mãe, Jesus não responde absolutamente nada. Fica em silêncio. Esse silêncio, não pense que é um silêncio de desprezo da parte de Jesus. Não é isso. Esse silêncio é um silêncio pedagógico. É um silêncio de ensinamento. Há momentos em que o céu fica em silêncio diante do nosso clamor. Há momentos que isso acontece. Parece que não vem resposta. Parece que Deus não escutou a nossa oração. Parece que Deus não se comoveu com o nosso clamor. O que temos é silêncio. O que temos é ausência de resposta. Mas o silêncio, ele é pedagógico. Porque por vezes é mais fácil crer, é mais fácil para nós crer quando estamos cercados de milagres. O difícil é continuar crendo, é continuar orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem que estão indo de mal a pior. E o silêncio de Jesus aqui é o silêncio do teste. É o silêncio em que Jesus faz o teste da nossa espiritualidade. Ele prova a nossa perseverança. Veja que depois que Jesus fica em silêncio, Jesus então começa a responder. A mulher, ela enfrenta essa demora de Jesus, esse silêncio de Jesus, porque Jesus, ele não a atendeu de imediato, mas Jesus então começa a responder, e ali então é travado um diálogo entre os versos 24 e 26, na qual Jesus responde assim, verso 24: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas, sem dúvida nenhuma, foram palavras desanimadoras. Mas mesmo diante disso, ela não saiu dali desiludida ou revoltada. Mas o verso 25 nos diz assim, que ela veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui nesse pedido, no pedido dessa mulher, havia muito amor. Havia muito amor, e é exatamente com essa intensidade que nós devemos orar por nossos filhos, em favor de nossos filhos, Em vez de desistir, em vez dessa mulher desistir da sua causa,
Ao invés de você, mãe, desistir da causa do seu filho, faça como essa mulher. Ela não desiste, pelo contrário, ela adora, ela ora. E esse ato vai revelar exatamente a sua humildade, revela a sua reverência, a sua submissão a Deus, a Jesus. Veja que Jesus não estava rejeitando esta mulher, mas Jesus estava testando a sua fé. Veja que no verso 26, Jesus diz o seguinte a esta mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Essa mãe, mediante essa palavra de Jesus, essa mãe, ela não fica magoada com essa comparação que Jesus faz. Mas essa mãe trata então de converter essa palavra desanimadora em uma palavra de otimismo. Uma palavra de otimismo. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça de Deus. Ela se humilha perante Jesus, perante Deus, e diz isso lá no verso 27. Esta é a resposta dessa mulher, mediante a palavra de Jesus. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso é maravilhoso. E nos traz uma lição magnífica. Ela não desiste. Como você, mãe, também não deve desistir. Mas ela persevera na oração e na fé de que a sua filha seria liberta daquele mal. Também, mãe, hoje você é desafiada, mesmo mediante palavras desanimadoras de outras pessoas, ou até mesmo do quadro que está à sua frente. Não se deixe levar pela desmotivação. Busque pela libertação da sua filha, de seu filho. Busque em oração ao Senhor. Não desista. Persevere. Mantenha firme a sua fé. Nem que seja para comer das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Nem que seja a migalha da graça do Senhor, mas busque. Jesus, Ele age assim conosco também, como agiu com outras personagens que estão descritos na Bíblia. Com Abraão, né? Por exemplo, Abraão perseverou na oração. Ele não desistiu. Depois do início da promessa de Deus, somente depois de 25 anos que Abraão e Sara tiveram Isaque. E isso foi para quê? Foi para despertar no coração deles uma fé fortalecedora. Lázaro está enfermo. E as suas irmãs esperavam que Jesus chegasse logo, mas ele chega 3 dias depois, 4 dias depois. Perseverança, oração, fé de que o Senhor está agindo para o bem daqueles que cooperam e que amam a Deus. Veja que a fé dessa mulher, ela foi elogiada por Jesus. Veja o verso 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Essa mulher, ela foi elogiada por não desistir pela fé que ela tem.
que ela teve e por não desistir de seus filhos. E nós também somos desafiados a isso, a orar pelos nossos filhos, a não desistir dos nossos filhos e filhas, sermos perseverantes na oração, porque os nossos filhos, eles são filhos da promessa, eles não foram criados para a escravidão, eles não foram criados para o cativeiro. Já diziam que a fé, ela é morta para a dúvida, a fé, ela é surda para o desencorajamento, e a fé, ela é cega para as impossibilidades. Portanto, não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus. E assim deve ser conosco também, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. E é isso que Jesus confirma quando ele fala exatamente isto. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus só faz esse elogio 2 vezes na Bíblia. Uma é exatamente essa, e a outra é para o centurião romano lá, descrito em Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. No verso 28 ainda, Jesus diz: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Veja que a fé reverteu a situação. O pedido que ali foi expressado a Jesus, ele foi atendido. A bênção chegou. Aquela mãe, ela voltou para sua casa aliviada. E ao se deparar com a sua filha, encontrou sua filha sã, liberta, curada. Ela perseverou, essa mulher perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou a Deus, ela prevaleceu na fé em todo momento. A menina, ela não orou por si mesma, mas a sua mãe orou por ela. Essa menina não falou nada, numa palavra sequer para Deus, mas sua mãe falou por ela, orou por ela e ela foi liberta. Muitas vezes é assim conosco também. Nossos filhos acabam não falando, não conversando com Deus. Mas Deus ouve a oração da mãe, ouve a oração do pai, da mãe e do pai que tem fé. A oração intercessória de pais que colocam seus filhos nos braços do Senhor, para que o Senhor proteja, para que o Senhor faça milagre, realize curas espirituais, curas materiais, físicas. Devemos sempre fazer como essa mulher fez, reconhecer o senhorio de Cristo e clamar: ajuda-me, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Devemos confessar as necessidades que temos e confiarmos em Deus para nos ajudar, para nos atender. Os pais que oram a Deus pelos seus filhos podem ter absoluta certeza, podem esperar que a intervenção de Deus virá. Mãe, pai, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de crer que um milagre de Deus pode ser realizado na vida de seus filhos. E que Deus também pode fazer de seus filhos uma bênção na vida de vocês e na vida de muitas outras pessoas. Não aceite passivamente a derrota em sua casa. Não deixe que o desânimo habite a sua casa. Não deixe que a mal palavra, a palavra de derrota, habite a sua casa. Lute pelos seus filhos. Ore por eles. Ore com eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida de seus filhos. Não descanse, como essa mulher fenícia não descansou, até ver os seus filhos salvos.
nós não geramos filhos para a morte. Nossos filhos, seus filhos, são heranças de Deus, conforme diz o Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Eles são filhos da promessa. Talvez alguns estejam ainda perdidos, fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja. Mas cabe a nós, pais, mães, dobrar os nossos joelhos perante o Senhor e pedir a Ele. Pedir ao Senhor pelos nossos filhos. Cabe a nós, pais, lutar, chorar, jejuar e orar por nossos filhos. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Aquela mãe pediu a quem podia fazer milagre. Não podemos dar aos nossos filhos a salvação, a vida eterna, melhor dizendo. Nós não podemos dar. Isso compete a Deus. Mas podemos sim orar por eles, para que eles sejam convertidos pelo Espírito Santo de Deus a Jesus Cristo, para a sua salvação. Nós podemos trazer os nossos filhos pela oração. Faça isso você também. E você verá que haverá um grande milagre realizado na vida de seus filhos e na vida de vocês também. Que o Senhor abençoe. Que vocês tenham um feliz Dia das Mães. Em nome de Jesus. Amém. Só pastor.
caminhando para o final do culto, vamos orar ao Senhor. E desde já agradeço pela presença e pela vida de todos vocês aqui neste culto. Oremos ao Senhor. Pai, colocamos na Tua presença, Senhor, e no Teu altar de glória, Pai, todas as mães, ó Senhor, espalhadas pela face da terra. Mães cristãs, mães que ainda não Te conhecem, pois todas, ó Pai, temos a certeza que querem para seus filhos e filhas o melhor, um bom emprego, boa saúde, boa família, bons filhos, tudo de bom. Cremos nisso, Senhor. Cremos também, Senhor, que Tu, ó Pai, pelo Teu poder, ó Senhor, pode fazer e realizar muitas coisas na vida de nossos filhos, ó Senhor. Muitas mães choram, ó Pai, porque têm seus filhos e suas filhas, ó Pai, adoecidos espiritualmente, adoecidos fisicamente, no leito de hospital, ou em casa, ou num tratamento realizado em casa ou fora de casa. Há muitos motivos para nós orarmos ao Senhor. Há muitos sofrimentos que pais e mães passam devido ao sofrimento de seus filhos. Te pedimos, ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Socorre-nos, Senhor, por muitas vezes, naquilo que, perante os problemas que nos são apresentados, nós acabamos falhando, não sabendo como agir. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, nas nossas necessidades. Tu, Senhor, sempre nos responde, ó Pai. Tu, Senhor, responde, ó Pai, a cada mãe que ora, coloca seus filhos no Teu altar de glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo que temos, ó Pai, que passamos, ó Senhor, para que oremos mais e mais pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, ó Pai, que são insistentemente bombardeados, ó Pai, pelas filosofias erradas, por tudo aquilo que afastam as pessoas de Ti, ó Senhor, do Teu caminho, da Tua casa, da Tua comunhão, Senhor, do convívio com os irmãos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a trilharmos cada vez mais e mais, Senhor, o caminho da oração, porque a oração nos fortalece, nos traz essa comunhão contigo, nos dá esse alívio quando temos esse aperto no coração, quando entregamos o que somos, o que temos, as nossas necessidades no Teu altar de glória. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dá e nos traz essas oportunidades, ó Pai, de orarmos, de intercedermos, de ter comunhão contigo, Pai. Te agradecemos, Senhor. E que, Senhor, Tu abençoe todas as mães espalhadas pela face da terra. Em especial, Senhor, abençoa as mães cristãs que encaminham seus filhos e suas filhas para a Tua direção, para a direção de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, em direção para a salvação. Abençoa e conforta, Senhor, o coração de filhos e filhas que hoje já não têm mais as suas mães presentes pessoalmente aqui, mas que está guardado na memória e no coração a vida de suas mães, e que possam também trilhar os exemplos, os bons exemplos que foram deixados pelas suas mães enquanto estavam aqui em vida. E que os filhos que ainda têm as suas mães presentes, vivas, que possam valorizá-las
que possam também orar por elas e que elas possam sempre, que vocês possam, filhos, sempre ser motivo de alegria para suas mães e para os seus pais. Pois é assim, ó Pai, que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe e que o Senhor conceda uma ótima semana na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos da agenda que temos para esta semana que irá se iniciar. Na quarta-feira, temos estudo bíblico online pelo Google Meet. Estaremos estudando os aspectos introdutórios da Epístola de Paulo aos Gálatas. O estudo irá começar às 20 horas, quarta-feira. E na sexta-feira, temos também a reunião de oração pelo Google Meet, via online. Começa às 20 horas. Participe, ore por você, ore pelos outros, interceda, agradeça, peça ao Senhor, pois esta é a oportunidade que o Senhor nos dá de orar a Ele por todos esses motivos, pelas nossas necessidades e agradecimentos, mas que tenhamos sempre comunhão com o Senhor através da oração. E a igreja se reúne às sexta-feira, às 20 horas, para esta finalidade. Participe. E no domingo, teremos, por período de escola dominical, estudo da escola dominical. Recebemos os irmãos às 9 horas e o trabalho tem início às 9 horas e 15 minutos. Temos para tratar sempre, durante esse mês de maio, um tema relacionado à família. Que o Senhor os abençoe e que vocês participem dos trabalhos que são disponibilizados pela igreja para a edificação do corpo de Cristo e também para a sua edificação pessoal em Cristo Jesus. O Senhor os abençoe. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre.